Este ato em defesa do Rio São Francisco, promovido pelo governo de Alagoas dentro das comemorações dos 200 anos da emancipação política do Estado, reúne na histórica cidade de Penedo o governador Renan Filho e o governador do estado vizinho de Alagoas, Sergipe, que também é banhado pelo rio. O objetivo é mostrar ao Brasil que o velho Chico está pedindo socorro e precisa ser revitalizado. Os dois governadores que comungam dessa ideia vão expor a degradação do rio em seus estados, reafirmar a importância do Rio São Francisco e discutir iniciativas comuns que sejam ambientalmente corretas e socialmente eficientes para recuperar a vitalidade do São Francisco e promover o bom uso das águas. Para dar as boas-vindas, convidamos o prefeito de Penedo, Márcios Beltrão. Governador de Alagoas, amigo Renan Filho, mais uma vez seja muito bem-vindo à capital do Baixo São Francisco, a nossa querida Penedo. Governador Jackson Barreto, uma simpatia de pessoa, nosso estado irmão aqui em Sergipe, que vem em defesa de um rio, governador, que não nos separa, mas nos une forças para que a gente possa, em defesa dele, resgatar a história e contribuir pela sua sobrevivência. Deputado estadual Francisco Tenório, amigo, aqui no qual eu quero cumprimentar todos os deputados estaduais presentes. Doutor Fábio Farias, nosso chefe de gabinete civil, em seu nome quero cumprimentar todos os secretários aqui de Estado. Marcos Vieira, nosso superintendente aqui do Sebrae Alagoas, instituição de muita credibilidade. Mário Aloísio, nosso superintendente do IFAM em Alagoas, que tem tido um papel fundamental nessa recuperação desse acervo arquitetônico e cultural da nossa Penedo e também de Marechal Deodoro. Hernando Pinheiro, nosso vice-presidente da Câmara, no qual, em seu nome, quero cumprimentar a todos os vereadores de Penedo e vereadores de todos os municípios aqui presentes. Nosso vice-prefeito, Ronaldo Pereira Lopes, que tem tido uma contribuição muito grande, coordenando todas essas obras que está aqui presente no município de Penedo. Cumprimentar os prefeitos, Djalma Breda, Eduardo Tavares, ali Manuel Mateus, um amigo lá de Igreja Nova, grande figura e expoente da política. Minhas senhoras, meus senhores, secretários municipais, demais autoridades. Falava com o governador ao telefone para organizar esse evento. E ele me falava: Márcio, e aí você vai falar lá no evento? Eu digo: olha, governador, eu vou falar, mas faça por escrito, porque fica uma coisa que vai ficar registrada. Governador, eu sou meio ruim de escrever, eu gosto muito de falar de improviso. Mas eu preparei aqui 58 páginas para ler para vocês e vou aqui fazer o meu registro com relação a esse manifesto de defesa do São Francisco. Manifesto em defesa do Rio São Francisco. Abre aspas. Meu Rio de São Francisco, diante da turvação, vim te dar um gole d'água e pedir tua bênção. Essa frase é uma forma simbólica usada pelo ribeirinho de Minas Gerais para mostrar reverência ao rio da unidade nacional. A mística popular foi retratada no livro Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosas, de 1956. Vou fazer um intervalo, registrar também a presença da deputada federal Rosinha da Defal, que eu não vi a mesa, mas está aqui presente, no qual eu quero cumprimentar a bancada federal de Alagoas e de Sergipe também. No tempo em que ocorre a narrativa, o rio era abundante, com cheias regulares que traziam fartura aos ribeirinhos de toda a sua extensão. Porém, a frase parece já mostrar preocupação e prever um futuro próximo ao oferecer água ao invés de retirar. O velho Chico agoniza, enfrenta a maior crise hídrica de sua história. Em 20 anos, saímos de 10 mil metros cúbicos por segundo para uma vazão de apenas
550 metros cúbicos por segundo. Uma triste realidade, que pode ser constatada por qualquer um. Para exemplificar mais, o plano diretor da bacia do Rio São Francisco estabeleceu uma vazão média de 1.300 metros cúbicos por segundo, não cumprida. Os prejuízos são incalculáveis para todos os 521 municípios que integram a sua bacia hidrográfica nos estados de Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas. Observando que o Baixo São Francisco, seu último trecho, é o que mais sofre. Sem força, a sua calha navegável sofre com assoreamento e o processo de salinização avança. Exemplo maior disso é o município de Piaçabuçu, do meu prefeito aqui de Djalma. Estudos realizados pelas Universidades Federais de Alagoas, Sergipe e órgãos competentes mostram que a água nas proximidades de Piaçabuçu, em Alagoas, e Brejo Grande, em Sergipe, sofre com a mudança da turbidez, odor e sabor. O Oceano Atlântico começa a adentrar o rio, salinizando sua água. A última procissão de Bom Jesus dos Navegantes de Penedo, talvez a maior festa popular do nosso estado das Alagoas. O percurso fluvial só ocorreu por causa da interferência do homem, que elevou de forma artificial a vazão do rio durante 30 horas. Desta feita, o leito voltou a ficar navegável, fazendo com que as embarcações fluíssem normalmente durante a procissão do Santo Protetor dos Ribeirinhos. Fato este que acabou ganhando os meios de comunicação do Brasil, com atenção para o Jornal Nacional e Bom Dia Brasil, que noticiou o pedido da Prefeitura Xécio para o aumento da vazão. Vários fatores vêm contribuindo no decorrer dos anos com o processo de degradação e morte do nosso velho Chico. O homem tem suas mãos neste crime, desmatando suas encostas para o plantio de monoculturas. O represamos em diversos pontos, seja para geração de energia, irrigação e ou captação de água. O esgotamento sanitário nos municípios de sua bacia ainda é tímido. Não preservamos seus afluentes e nascentes e ainda jogamos lixo e dejetos em suas áreas. Por fim, o grandioso projeto de transposição realizado pelo governo federal, não querendo aqui ser egoísta com os nossos irmãos do sertão dos estados vizinhos, mas para tão grandioso projeto seria essencial ter colocado em prática de forma mais efetiva a sua revitalização antes de levar as suas águas. Com a baixa vazão do Rio São Francisco, faltam só 40 páginas, viu gente? Com a baixa vazão do São Francisco, o sistema de abastecimento de água pode entrar em colapso. Pode não, já está em colapso. A escassez e extinção dos seus espécimes aquáticos já se agrava e a navegação começa a ser prejudicada, demonstrando pela travessia das balsas entre Penedo, Alagoas e Neópolis, em Sergipe. Transporte que no passado ligava o Nordeste brasileiro com as demais regiões do nosso país. Assim, um caos social sem precedentes bate à nossa porta. Daqueles que por gerações tiraram o sustento do rio da unidade nacional, o grande Opara, rio que parece mar, chamado assim pelos índios caetés. Que este ato histórico em defesa do Rio São Francisco, em que une os governadores de Alagoas, Renan Filho, Sergipe, Jackson Barreto, registrar aqui também o empenho e dedicação. Não foi possível as suas vindas, mas com certeza está de braços e mãos dadas com Alagoas e Sergipe, o governador de Pernambuco, Paulo Câmara, e o da Bahia, Rui Costa. E tantas outras lideranças do nosso país possa alertar
mais uma vez para o processo de degradação e morte silenciosa do Rio São Francisco, e que tenhamos como resultado ações concretas em sua defesa, tais como reflorestamento das matas ciliares, recuperação das suas nascentes e seus afluentes, implantação de tratamento de esgoto, educação ambiental dos polos ribeirinhos. Essas ações e tantas outras são fundamentais para todos os povos que necessitam de sua sobrevivência. Salve o São Francisco! Muito obrigado! Antes do governador de Sergipe, ouviremos o vice-presidente da Assembleia Legislativa, deputado Francisco Tenório. Senhor governador de Alagoas, Renan Filho, senhor governador de Sergipe, Jackson Barreto, e senhor prefeito de Penedo, Márcio Beltrão. Em nome dos três, eu quero cumprimentar a toda a população que está aqui, aos alagoanos e sergipanos e a todos os ribeirinhos. Não preparei nenhum discurso, mas para falar do Rio São Francisco, a gente se sente até um pouco à vontade. Olhando para o nosso deputado Inácio Loyola, que é um dos estudiosos sobre o Rio São Francisco, eu cumprimento também os deputados estaduais que estão aqui, até porque, falando em nome da Assembleia, preciso representá-los. Deputado o Ricardo Nezinho, deputado do Holanda, deputado Carimbão também vem aqui, deputado Inácio já falei, deputado Ronaldo Medeiros, que nos acompanhou, e deputado de Penedo, Sidoca, que também acompanhou a gente, deputada Rosinha, da DEFAL, cumprimento os deputados federais. Mas dizer, gente, de Opara a São Francisco, da Serra da Canastra, em Minas Gerais, a Piaçabuçu, em Alagoas, esse Rio São Francisco é o rio da União Nacional. É o rio que tem sofrido com os investimentos. E é difícil dizer isso, mas quando se fala em investimento no Rio São Francisco, é investimento na exploração do Rio São Francisco. Não se viu ainda se fazer investimento sério, e aí eu mudo um pouco, não na preservação. Não temos tanto que preservar, é na recuperação. Temos que recuperar o Rio São Francisco, começando pelas suas nascentes, começando a recuperar o São Francisco pelo saneamento de todas as cidades ribeirinhas que jogam seus dejetos involuntariamente no Rio São Francisco. Temos um rio, governador, que banha Belo Horizonte, Rio das Velhas, é um dos maiores poluidores do Rio São Francisco, que recebe esgotos de lá de Belo Horizonte, Minas Gerais, e deságua no São Francisco. Meus amigos, é triste para nós que procuramos conhecer um pouco do São Francisco, fazer uma viagem que poderia ser uma maravilhosa, como nós fizemos, governador. A gente passa olhando as margens, vendo aquele rio parado, com falta de volume. Esse Rio São Francisco, que já teve no apogeu 16 mil metros cúbicos por segundo, e que hoje está com 550, conforme diz a CHESF. Veja que situação. Outro dia eu estava em Propiá, fazendo um movimento em defesa do São Francisco, com Alagoas e Sergipe, que são os dois estados que mais sofrem, porque nós ficamos na Foz, fazendo aquele movimento, e passava alguém e dizia: que água linda, como a água está bonita hoje, a água está com azul claro.
As pessoas que não entendem até acham assim, que quando ela está azul clara, está bonita, está boa. Mas não, gente. Bom do rio é quando ele está barrento. É quando vem aquela água escura, volumosa. E quem sabe a gente um dia vai voltar a ver. Isso, esse é que é o lado bom do rio. Embora para o turismo, como ele está assim, também é bom. Quer dizer, o Rio São Francisco é bom de todo jeito. Mas, gente, não quero mais me alongar. Quero apenas dizer... Vamos unir as forças, vamos juntar Alagoas, Sergipe, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco e vamos salvar o São Francisco. Porque, senhores governadores, se fala em transposição, e eu como deputado, já há mais anos, eu me opus ao projeto de transposição, não por ser contra a transposição, mas para forçar com aquilo a revitalização. Nós não podemos simplesmente aceitar que faça a transposição de São Francisco sem brigar contra, porque brigando contra a transposição a gente consegue arrancar alguma coisa pela sua revitalização. Senhores, muito obrigado, muitas felicidades a todos e salve o São Francisco! Iremos o prefeito de Traipu, Eduardo Tavares. Eu quero cumprimentar aqui a plateia maravilhosa aqui de Penedo, uma pessoa de um penedense, mas que mora em Traipu, que é um grande defensor do São Francisco, que é o Jackson Borges Lima. Gente, há 20 anos passados, nós fazíamos uma reunião aqui em Penedo, discutindo a possibilidade da morte do São Francisco, quando o rio estava com 2.850 metros cúbicos de vazão por segundo. O senador Renan Calheiros foi quem presidiu, por sinal, essa solenidade. É muito grave. Se nós nos lembrarmos de Yuri Gagarin, ele é astronauta que há mais de 50 anos foi ao espaço sideral e de lá tirou a primeira foto da Terra, e essa foto foi tirada em cores, a gente vai observar que nessa foto existe uma bolinha azul turquesa na Ásia que não existe mais hoje nas fotos atuais. Gente, ali era o Mar de Aral, um mar tamanho da metade do Nordeste, com 10 metros de onda, com 500 navios transoceânicos ali navegando, uma riqueza de peixe enorme e banhando mais de uma dezena de países da Ásia, dentre os quais o Cazaquistão e o Paquistão. Gente, esse Mar de Aral está reduzido hoje a 4% da sua capacidade hídrica. Ele morreu. Os 500 navios estão lá no deserto, no meio dos camelos. Então isso serve de exemplo, ou seja, os nossos recursos naturais, eles são finitos. Então imaginem, se o homem acabou com um mar daquela natureza, o maior mar interior do mundo. Imagine o São Francisco, que do avião a gente olha para baixo e vê aquele pequeno risco. E o homem está acabando com o Rio São Francisco. E nós temos que discutir soluções. Porque muitas discussões que nós fazemos sobre o rio, elas vêm sendo feitas já há mais de 20 anos. E quais são as soluções para salvar esse rio? Veja, um rio que tinha no início, na sua descoberta, 11.400 metros cúbicos de vazão por segundo. Quando o Dom Américo Vespucci veio fazer a catalogação dos acidentes geográficos aqui na nossa costa brasileira, ele chegou aqui da boca do São Francisco e o seu escrivão Miguel Gándavo, ele ficou abismado com o que ele viu. Em pleno Oceano Atlântico, a água barrenta, e ele olhava lá para o longe e via algo como se fosse um rio, e era o rio. E ele escreveu para o rei, dizendo: seu rei, o que nós estamos vendo aqui hoje é um rio tão pujante, tão forte, que ele entra léguas e léguas adentro do Oceano Atlântico, e nós bebemos em pleno mar água doce. Gente, veja que diferença. Hoje não existe mais isso. O mar, ele não invade mais, o rio não invade mais o mar. Aquela música do Luiz Gonzaga já não é mais verdadeira, quando ele dizia que o Rio São Francisco vai parar no meio do mar. Não vai mais. Hoje, o mar é quem está invadindo o rio. E a culpa de tudo isso, gente, é do homem. Isso começou com o descobrimento, tirando madeira para fazer carvão, tirando madeira para fazer barco, tirando madeira para fazer pastagens.
O Rio São Francisco passou 200 anos conhecido como Rio dos Currais, porque nos seus 2.800 quilômetros de extensão se criava gado. Depois veio a época da mineradora, das minerações, depois das captações clandestinas e oficiais de água, e ainda das hidrelétricas. Três Marias, Moscotó, Sobradinho, Itaparica, Paulo Afonso 1, 2, 3 e 4, Xingó. Meu Deus do céu, quanta agressão. A transposição é um detalhe, é um mero detalhe. A transposição, o grande problema da transposição está em si própria. É o que se gasta ali, é um absurdo. E a transposição possivelmente não dê certo. Mas não é a transposição que está matando o rio, é um conjunto de coisas. E é por isso, gente, que nós temos que tomar uma posição. Já foi dito pelos engenheiros, pelos cientistas, que os rios morrem pela foz. O rio não morre onde ele nasce, o rio morre pela foz. Em que pese o São Francisco ser um rio intermitente, um rio temporário, pouca gente sabe disso. Ele se torna perene porque recebe água dos outros afluentes, Paraopeba, Rio Branco, Rio das Velhas, Itajaí e tantos outros. Apesar de tudo isso, esse rio ainda perde mais 40% de sua água com a evaporação nessa região aqui que nós chamamos do Nordeste Setentrional. Então, gente, o que é que nós temos que fazer? Temos que salvar o rio por onde ele morre. E por onde é que o rio morre? Morre pela foz. Quando o rio está morrendo, ele perde força. E ele deixa de ir em frente e ele vai para os lados. É o que está acontecendo aqui. O rio perdeu a sua força, o rio está indo para os lados, e nós vamos assistir provavelmente o que aconteceu com o Rio Colorado lá nos Estados Unidos, que morreu a 100 quilômetros de sua foz. Ele nasce no Texas e morre na Califórnia, no Golfo da Califórnia, no México. Ele morreu a 100 quilômetros da sua foz. O rio Eufrates, lá na Ásia também, morreu. Inácio, foi anunciada a morte do rio, que tem também 2.800 quilômetros de extensão, o mesmo caudal do rio São Francisco. E com ele foi junto o Jardim do Éden. Então, gente, rio morre. É uma grande verdade. Então, qual é a solução? Eu só vejo uma. Claro que rematar é importante. Claro que é importante evitar a deposição de dejetos. Claro que é importante cuidar do rio de todas as formas. Porque nós temos que cuidar do meio ambiente. E um meio ambiente saudável é aquele que tem as suas cidades com saneamento básico, né? O prefeito, que tem responsabilidade, se preocupa com o rematamento das margens das matas ciliares. Mas nós temos que pensar na salvação desse rio. E na minha cabeça, governador, só tem uma solução. É um pensamento meu. O Jacques não concorda, muita gente não concorda, mas eu não vejo outra solução. É o reservamento de água. Nós estamos no Baixo São Francisco. O médio pode até morrer, mas nós vamos dar uma sobrevida muito maior aqui ao Rio São Francisco se nós construirmos uma barragem rente à foz e outra altura de Propiá. Com isso você vai ter o rio perene, você vai ter o rio cheio, você vai mudar um pouco, claro, o ambiente do Rio São Francisco, mas nós não vamos ver esse rio cheio de sal, salinizado, morto. Então, essa é uma ideia que tem que ser debatida, gente. Porque é muito mais fácil fazer o reservamento do que trazer água do Tocantins para o Rio São Francisco. Não sei se isso daria certo. E o custo? Quer dizer, teríamos mais uma transposição de águas faraônica, cara, e provavelmente que não funcione. Eu sou defensor dessa construção de barragem. Então, gente, o que eu ouvi uma vez do Jacques dizer, e me tornei fã desse cidadão nesse dia, está acontecendo já hoje. E eu vou terminar dizendo o que ele falava no passado. Ele dizia, gente, mais vale chorar uma lágrima hoje pelo Rio São Francisco, mais vale preservar uma gota de água hoje do Rio São Francisco, do que chorar uma lágrima por ele, mesmo que sincera, amanhã. Nós já estamos chorando essa lágrima, porque o rio já está morto, o rio já está no seu estado mortal, não é nem do estágio senil. Então que discutamos, que vamos levar os projetos à frente
seja qual for o projeto, contanto que esse rio não morra, porque para mim ele já está morto. Um rio que tinha 11 mil metros cúbicos e hoje está com 500 metros cúbicos, porque o marco não é 550. Eu acompanho o que a Chesse anuncia, então tem algum engano aí. 500 metros cúbicos, e vai tirar mais 50. Já está anunciado isso. Então o que é que vai acontecer com esse rio, governador? Pelo amor de Deus. Então, ou nós unimos os nossos esforços, os governadores desses estados se unem em favor do rio, ou a população se une para pedir, para protestar e para mostrar toda a sua indignação, ou nós vamos ter o Rio São Francisco morto, e nós vamos morrer, como dizia o João Suassuna, no escuro e de sede. E quem vai sofrer mais somos nós que fazemos parte do Baixo Rio. Nós é quem mais sofremos. Nós não recebemos royalties da Cheste, nós não temos mais pescado, nós não podemos mais navegar, e seguramente, governador, vai faltar água lá em seu estado, como vai faltar água em Arapiraca. Essa é uma realidade crua, mas que tem que ser dita. Então eu quero conclamar, gente, em nome dos prefeitos da Bacia do São Francisco, em nome dos prefeitos que se situam na margem do São Francisco, em Sergipe, em Alagoas, em Pernambuco e na Bahia, conclamar a todos a que nós vistamos a camisa do Baixo São Francisco, do São Francisco como todo, do médio, do submédio, do alto São Francisco, e nós evitemos que esse maravilhoso rio da integração nacional morra, porque ele é o maior patrimônio do Nordeste, ele é o maior patrimônio de nós, povos ribeirinhos, e se nós não estivermos unidos, essa morte vai se concretizar, ou seja, nós vamos assistir o enterro do velho Chico, tá? Então eu quero conclamar a todos, para juntos fazermos essa corrente firme e lutar junto aos governadores que já estão empenhados, mas junto ao Congresso Nacional, para que eles apoiem as ideias que têm surgido. Qual é a melhor? Transposição, barramento? Não sei. A ideia que resolva. O rio não pode morrer. Um grande abraço e muito obrigado, e desculpe pela tomada de tempo. Neste momento, ouviremos o senhor governador do estado de Sergipe, Jackson Barreto. Boa tarde a todos e boa tarde a todas. Eu quero aqui fazer uma saudação ao nosso querido governador Renan Filho. Dizer a Renan que nós recebemos o seu convite com muita alegria e com muito entusiasmo, porque eu acho que você teve uma ideia muito importante nesse exato momento. Parece até uma feliz coincidência, porque esta semana, Renan Filho, eu estive em São Paulo com o governador Alckmin, fui buscar, Eduardo, nosso prefeito de Itaipu, fui buscar a tecnologia das balsas flutuantes para melhorar a captação de água do abastecimento de Aracaju e da Grande Aracaju. Ou seja, aquilo que Eduardo acaba de falar aqui é uma verdade. O rio está praticamente morto. E eu preocupado mais ainda, meu caro governador Renan, porque justamente essa semana, no bicentenário de Alagoas, nesse encontro aqui formulado por Vossa Excelência, Sergipe estava em São Paulo buscando tecnologia para captar a água do São Francisco para abastecer Aracaju e a Grande Aracaju. Porque estamos na iminência de um desabastecimento de mais de 1 milhão de habitantes, ou seja, quase 50% da população do estado de Sergipe. Então eu saúdo aqui o governador Renan, o estado de Alagoas, a todos os senhores e todas as senhoras, no bicentenário e nesse marco importante em defesa do Rio São Francisco. Quero aqui saudar o prefeito Márcio Beltrão, nosso anfitrião, a deputada Rosiana Freitas, a nossa Rosinha da DEFAL, os deputados estaduais Francisco Tenório, que é meu companheiro de Câmara Federal, Inácio Loyola, que é um alagoano também com um pouco de sergipano na sua vida, Dudu Holanda, Ricardo Nesvio e Carimbão Júnior, saudar o vice-prefeito de Penedo,
E eu identifiquei como uma pessoa que não apenas tem um amor profundo à sua terra, mas é um conhecedor profundo dos problemas aqui do Rio e da sua região. Saudar os senhores prefeitos e vereadores e homenageio aqui os prefeitos, da pessoa de Eduardo, prefeito de Itraipu, superintendente do Sebrae, Marcos, o Mário do IFAM e o Silvio Lúcio, diretor de operações da DES, a Companhia de Saneamento do Estado de Sergipe. Demais autoridades, minha senhora e meus senhores. Governador Renan, em primeiro lugar eu gostaria de deixar aqui, registrado com a sua assessoria de imprensa, um documento do governo de Sergipe, da sua assessoria econômica, uma nota técnica sobre a avaliação dos impactos econômicos e sociais da redução da vazão do São Francisco no estado de Sergipe. Como o governador Renan cobrou do prefeito de Penedo um documento escrito para a história do São Francisco, Renan não me avisou, mas eu trouxe o documento, Renan. Para daqui a 100 anos, quando registrar este fato, fique aqui a palavra e a análise técnica do Estado de Sergipe. Mas eu confesso aqui aos senhores de que a preocupação do governador Renan é a preocupação do governador de Pernambuco, da Bahia, do governador de Sergipe. Eu fico realmente angustiado, e aqui eu observei atentamente a palavra de Eduardo, prefeito de Itraipu, quando ele discutiu do ponto de vista técnico do que era a vazão do São Francisco e o que é hoje a vazão do São Francisco. Você imagine você buscar em São Paulo tecnologia moderna para cuidar de volume morto de água. Buscar tecnologia em São Paulo para captar água em volume morto. Veja a situação do São Francisco. As balsas flutuantes do sistema Cantareira, na crise hídrica de São Paulo, eu fui buscar, pedi ao governador emprestado, e ele emprestou ao Estado de Sergipe essas balsas flutuantes. Porque este ano, a Codevasf, e aqui a minha crítica ao governo federal, e não apenas ao atual governo federal, mas todos que antecederam o atual, das promessas, Chico Tenório, e das promessas, Renan, da revitalização de São Francisco em função do projeto da transposição, e na verdade foram promessas em vão, porque até o processo de saneamento básico dos municípios ribeirinhos nem sequer foram concluídos, e alguns até sequer foram iniciados. Ou seja, os recursos que estavam definidos para cuidar do São Francisco, na verdade, esses recursos não foram aplicados até hoje. Eu quero deixar bem claro aqui o seguinte, em nome de Sergipe, pelo compromisso que nós temos com o São Francisco, pela importância do São Francisco na vida de todos nós. Sergipe e Alagoas somos os estados mais prejudicados com a situação do Rio São Francisco de hoje, até porque nós estamos após as hidroelétricas, e então estamos numa avaliação de uma vazão de 1.300 metros cúbicos por segundo. Em seguida, a CHESF anuncia a diminuição dessa vazão para 580. Oficialmente é assim, Eduardo, que a CHESF está dizendo. Em seguida, já anuncia uma vazão de 550 metros cúbicos por segundo. Nós estamos hoje com dificuldade, governador Renan, de captar água no São Francisco, na região de Propiá, do município de Telha, para o abastecimento de Aracaju, com 580 mil metros cúbicos por segundo. Aí vai para 550. O trabalho que a Codevasf fez esse ano, para melhorar a captação, já não está funcionando, estamos com dificuldade na sucção. E agora, tivemos que buscar em São Paulo essa tecnologia para buscar água em volume morto. Quero, meu caro governador Renan, da mesma forma como nos colocamos a semana passada através de um documento
que foi liderado pelo governador de Pernambuco, contrário à privatização da Chesf, deixar claro aqui a nossa posição, que tenho certeza é idêntica à Vossa Excelência, e dizer à Chesf que ela assuma com responsabilidade o seu papel perante nossos estados, os nossos municípios ribeirinhos, porque a Chesf não está aí apenas para discutir a política de energia. A Chesf precisa também cuidar do ser humano, do homem, e nós precisamos de água para abastecer o nosso povo. De sorte que eu gostaria de encerrar as minhas palavras, porque tecnicamente já ouvimos aqui explicações importantes, já ouvimos aqui programas importantes, vamos ouvir a posição do governador de Alagoas, que é o nosso anfitrião. Agora, meu caro Renan, eu quero fazer um pedido especial. Vamos dirigir as nossas ações, nesse primeiro momento, endereçá-las à Chesf. A Chesf não pode tomar posição com relação à questão da vazão, sem discutir com os governadores o nosso compromisso com o ser humano dessa região. Eu confesso a Vossa Excelência que eu ando nos estertores com essa política da Chesf. Decisões apenas técnicas, decisões sem compromisso social, decisões sem compromisso com o ser humano aqui no São Francisco. Se não chover nas cabeceiras do São Francisco em novembro e não tivermos água no oeste da Bahia, meu caro Renan, Aracaju e a Grande Aracaju, praticamente a metade do número de habitantes do estado de Sergipe ficará sem água. E eu vou colocar essa responsabilidade na mão da Chesf. Muito obrigado. O governador do estado de Alagoas, Renan Filho. Boa tarde a todos. Queria saudá-los, dizer que a voz, assim como a de Eduardo e a de Jackson Barreto, já vai em outro lugar, mas não aqui. Não está mais na minha garganta. Ela, na verdade, se esvaiu ao longo dos últimos 2 dias nessa descida do São Francisco, onde tive a grata satisfação de aproveitar para conversar com as pessoas, ouvir o maior conselheiro de um gestor, de um homem público, que é o povo, sobretudo o povo do seu estado, o povo dos municípios que compõem o estado também. E nos últimos dias, caríssimo governador Jackson Barreto, eu aproveitei para fazer isso, para transformar essa travessia do São Francisco numa oitiva ao povo alagoano que reclama o que alguns colocaram aqui anteriormente nesta tribuna. De maneira, Jackson, que eu queria saudá-lo, agradecer pela sua presença, dizer que em todos os momentos, sempre, sobretudo nos decisivos, combinamos as ações, não somente porque somos circunstancialmente do mesmo partido, mas mais do que isso, porque comungamos dos mesmos propósitos. Quem conhece a história de Jackson Barreto sabe que ela foi travada sob muita luta e com uma ascensão sempre representando o cidadão sergipano. De maneira, Jackson, a sua presença aqui é para mim muito simbólica. Queria justificar as ausências dos governadores Paulo Câmara e Rui Costa, que se desculparam para com o povo do Baixo São Francisco, se colocaram à integral disposição para trabalhar conjunta, coletivamente, essa agenda, e em virtude das turbulências naturais que cada estado vive, tiveram que desmarcar a sua presença aqui hoje, mas fizeram questão que eu comunicasse ao povo dessa região a motivação. Quero saudar especialmente o prefeito Márcios Beltrão, grande gestor, que, como me dizia ali o governador Jackson, administra esta cidade, que na verdade é um museu a céu aberto,
com muita capacidade. Capacidade para revitalizar os prédios públicos de Penedo, capacidade política para manter a estabilidade institucional dentro do município e fora dele, densidade política para viabilizar para esta cidade recursos federais e estaduais que garantam mais investimentos para melhorar a vida das pessoas, de maneira, Márcios, que a sua condução, em meio a todas as dificuldades que vive o Brasil e são comuns a estados e a municípios, é uma administração que se destaca pelo avanço contínuo, sempre avançando. E eu fico muito feliz de voltar a Penedo, ver prédios históricos sendo revitalizados, ver o centro ser reconstruído, ver o comércio que aguarda ansiosamente que a obra se conclua, mas aguarda sabendo que ela se concluirá, ver, sobretudo hoje, e vou me permitir descansar algumas horas à tarde, porque eu quero voltar a Penedo com todo o entusiasmo do mundo e com toda a minha vertente, minha vocação, meu carinho pela cultura alagoana para participar da inauguração do Teatro 7 de Setembro, a maior referência da nossa cultura. Na verdade, se Alagoas fosse uma coroa, ou se a cultura de Alagoas fosse uma coroa, a joia seria o Teatro 7 de Setembro de Penedo. E tá lindo. Quem não passou lá, não perca a oportunidade de fazê-lo. Tá lindo mesmo. Lindo e de última geração. E eu gostei muito, Mário. Queria te colocar isso para o vice-prefeito Ronaldo. Toda vez que eu falo isso, ele se emociona, fica ali, porque ele batalhou muito para que essas coisas acontecessem. O Mário Aloysio também. Mas eu quero colocar para os alagoanos aqui presentes, neste ato, em defesa do São Francisco e no nosso bicentenário, que uma coisa me marcou ao descerrarmos uma placa no Teatro 7 de Setembro. Foi o entusiasmo da equipe que trabalhou lá. Eu sou daqueles que acreditam no entusiasmo, que acreditam na vontade de fazer. Porque, igual uma vez eu li num caminhão, um lema utópico que dizia o seguinte: ele não sabia que era impossível. Ele, com E maiúsculo, como se referindo ao Senhor. Ele não sabia que era impossível. Foi lá e fez. E o entusiasmo, a vontade de fazer, a dedicação, é a única coisa que não respeita nem o impossível. Porque quando a gente tem ela dentro do coração, a gente vai lá e faz. E eu senti, Márcio, o entusiasmo nas pessoas que trabalharam no 7 de setembro, que estão trabalhando na revitalização do nosso centro de convenções, das igrejas, do convento, da marina, do centro. Aliás, aqueles trabalhadores vestidos de azul, quando você passa as margens do São Francisco e observam, um com uma pá, um com uma picareta, o outro com um carro de mão, e você acena com a mão e vê a felicidade na cara do cidadão. Primeiro, pelo emprego que está ali colocado também, e segundo, porque sem dúvida ele tem um sentimento de pertencimento, de estar reconstruindo essa que é uma das mais históricas cidades do país e referência para a humanidade, que é Penedo, a nossa riqueza. Portanto, eu queria, em nome do prefeito Ronaldo Lopes e Mário Aloysio, fazer esta grande referência aqui. Quero saudar carinhosamente o vice-presidente da Assembleia Legislativa, deputado Francisco Tenório, saudar a deputada federal Rosinha da DEFAL, aqui nos prestigiando também, saudar o secretário-chefe do Gabinete Civil, Fábio Farias, a quem cumprimento pela brilhante travessia que fizemos, pela dedicação da rapaziada do Gabinete Civil, que se desdobrou para fazer um ato inusitado, que não é muito a tarefa de governo, mas o governo neste momento, ele quis passar uma mensagem que nós precisamos defender a revitalização do Rio São Francisco de maneira diferente, não como foi feito no passado, porque aqui já foi colocado pelo Francisco, pelo Eduardo, que
que da maneira do passado não chegaremos a objetivos, não chegaremos a resultados diferentes. Aliás, tem um outro pensamento que diz: faça diferente se não quer ter o mesmo resultado. Então nós estamos aqui hoje para fazermos diferente. Primeiro, para reunirmos as mais qualificadas cabeças de Alagoas, e eu quero convidar o governador Jackson Barreto para fazer o mesmo em Sergipe, e convidaria Paulo Câmara e Rui Costa também para fazerem o mesmo, respectivamente, em Pernambuco e na Bahia, para que reunamos científica e tecnicamente quais são os melhores projetos de revitalização do São Francisco. Não dá para defender uma tarefa se a gente não tem ainda tecnicamente a convicção de qual tarefa é essa que deve ser cumprida. O que precisa ser feito para fazer diferente e para ter outro resultado, a meu ver, é criar objetivamente quais são as tarefas a ser cumpridas para revitalizarmos o Rio São Francisco, e aí sim cobrarmos. Mas cobrarmos do governo federal dizendo: olha, segundo tecnicamente fulano de tal, que é um geólogo experiente e que já trabalhou na revitalização desse rio, e permitiu a vida e não a morte deles, nós estamos propondo à União que faça isso, custa tanto e a gente precisa revitalizar o Rio São Francisco. Aí sim, Jackson, a gente vai para uma agenda que permite sim a revitalização do Rio São Francisco e pode, talvez, alcançar um resultado diferente, porque o rio ele já está em situação de mortandade, para não dizer que está morto, mas está morrendo. Dizer que está morrendo no gerúndio é ruim, porque ele já vem morrendo há muito tempo. Muito tempo. Falaram muito aqui, prefeito Eduardo, com muita propriedade, governador Jackson também, prefeito Márcio Beltrão, deputado Francisco Tenório, do volume máximo. Mas eu queria chamar a atenção que estamos no volume histórico mínimo. 580, 550 é o volume histórico mínimo, ao ponto de que nós, e aí eu quero tirar do teórico para a prática, encalhamos em bancos de areia algumas das embarcações